Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos estudar um assunto que seria um assunto para vocês terem abordado no 8º ano. Por isso, esse conteúdo está no livro do 8º ano, tá? Que são os produtos notáveis. Então, vocês vão pegar o livro do 8º ano de vocês, quem tem, né? Vai abrir aqui na página 106, onde está lá, produtos notáveis. Quem são eles os que nós vamos estudar hoje? Quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos e produto da soma pela diferença. Aqui vão ficar os exemplos para vocês. Agora vocês vão acompanhar a explicação que a professora vai dar através aqui do PowerPoint, e vocês vão acompanhando e comparando com o que está na página 106 do livro de vocês. Tudo bem? Achou aí, Gabi? Achei. Ok, então vamos lá. Bom, qual o significado de produtos notáveis? Produtos notáveis significa produto é o resultado da multiplicação. Notáveis significa essencial, importante, ou seja, produtos notáveis são expressões algébricas resultantes de uma multiplicação e que tem uma forma geral para resolver, ou seja, ela tem uma regra para ser resolvida. Tá? Por isso são chamados de produtos notáveis. Depois, quando nós estudarmos equações do segundo grau, vocês vão ver que produtos notáveis, ele vai entrar lá e vai ser importante a gente ter aprendido isso aqui. Tá? Esse também é um conteúdo que seria para a próxima apostila de vocês, mas como nós estamos com tempo hábil, nós vamos tratar agora. Então, vocês também vão precisar fixar a atividade que a professora vai dar depois da explicação na apostilinha do bloco 3, tá? Vamos lá, então. Então, os produtos notáveis, eles são expressões matemáticas onde nós temos letras com vários expoentes, tá? E várias letras diferentes. Então, como o próprio nome diz, os produtos notáveis, eles são multiplicações que merecem destaque. São multiplicações especiais, tá? E elas aparecem com frequência em expressões algébricas, que são aquelas expressões onde nós temos várias letras e números no meio dela. E depois nós também vamos aprender sobre a fatoração deles. Então, na aula de hoje e de sexta-feira, nós vamos tratar de produtos notáveis. O quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Na aula de sexta-feira, nós vamos tratar a fatoração deles, que é o processo inverso. Tá? Chegando lá, a gente fala melhor. Então, os produtos notáveis são multiplicações especiais, em que os fatores são polinômios. Então, eu tenho aqui existem 5 produtos notáveis: o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença e o cubo. O cubo da soma, o cubo da diferença e a soma de 2 cubos. Nós não vamos estudar todos esses. Nós vamos estudar somente os 3 primeiros, tá? Nós vamos estudar só os produtos notáveis em relação aos quadrados. Quadrado da soma, quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. São esses que estão aí na página 106 e 107 da apostila e do livro didático de vocês, tá bom? Então, nós vamos priorizar só os quadrados. O quadrado da soma. Olhe bem, eu tenho aqui um quadrado grande formado por um quadrado médio, um quadrado menor e 2 retângulos. Observe os lados dele. Eu tenho, para nós calcularmos a área desse quadrado, nós podemos fazer assim. Vou calcular a área de cada um separadamente. O quadrado médio, que tem lado A, então A vezes A ao quadrado. O quadrado pequeno, aliás, o retângulo, tem um lado B e um lado A, então a sua área é AB. Como esse outro retângulo tem a mesma medida, então ele também vai ficar AB. Esse quadrado que tem lados B por B,
vai ficar b ao quadrado. Lembrando que na matemática, algebricamente, letras iguais têm valores iguais. Letras diferentes têm valores diferentes. Então, quando eu falo a ao quadrado, é diferente de AB, e é diferente de B. Tá? Agora, o lado A aqui corresponde ao mesmo lado A aqui. Se estivéssemos falando em números, o A que está aqui seria o mesmo A que está aqui. Só que aqui eu tenho A ao quadrado. E aqui eu tenho A vezes B. Por isso, eles vão dar resultados diferentes. Quando eu quero calcular a área desse quadrado, eu posso calcular a área deste pedaço, deste pedaço, deste pedaço, e depois somar todas elas. Como eu tenho dois retângulos exatamente do mesmo tamanho, eu posso somar os dois. Então, o que eu fiquei aqui? Com A ao quadrado, 2 vezes o A mais B, A vezes B e A vezes B, então eu tenho duas peças iguais, e o quadrado de B ao quadrado. Eu posso juntar tudo isso aqui numa única expressão algébrica? Não, porque eles não são semelhantes. Eu só posso agrupar termos que são semelhantes, como eu fiz aqui com o AB e o AB. AB vezes AB, desculpa, AB mais AB deu 2 vezes AB. Mas eu não posso juntar o A aqui, porque esse A está ao quadrado e esse A está multiplicando por B, eles não dão o mesmo resultado, tá? Então, o que eu tenho nesse quadrado? A mais B, quero voltar aqui, ó. Esse lado do quadrado, este lado do quadrado, eu tenho A mais B de comprimento e A mais B de largura. Então, se eu quero a área total desse quadrado, eu posso dizer que eu tenho A mais B de comprimento e A mais B de largura, ou seja, A mais B elevado ao quadrado. Então, o que eu tenho? Vou ter o A ao quadrado, o AB, duas pecinhas iguais, então 2AB, e o B ao quadrado. Então, a área deste quadrado aqui, eu represento algebricamente por A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso é uma fórmula. Isso é uma regra, tá? Então, se nós considerarmos o quadrado inteiro, nós vamos ter A mais B é um lado. A mais B é o outro lado do quadrado. Como todo quadrado tem medidas iguais, o comprimento e a sua largura, então eu posso dizer que é A mais B vezes A mais B. Aplicando a propriedade distributiva, o que eu vou ter? A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, B vezes A e B vezes B, B vezes A dá ao quadrado, e B vezes B, B ao quadrado. Quando eu junto, eu vou ter a medida do quadrado, A ao quadrado mais 2AB mais B. Ou seja, o primeiro elemento eu vou elevar ao quadrado. O segundo elemento eu também vou elevar ao quadrado. Multiplicar 2 vezes o primeiro pelo segundo. Isto é uma regra, tá? Vamos falar sobre ela. Aqui eu apliquei a propriedade distributiva. O A mais B vezes o A mais B. Aqui nós vamos armar, como se a gente estivesse armando uma multiplicação. A mais B vezes o A mais B. Por que eu tenho que pôr entre parênteses? Porque eu estou multiplicando todo o lado desse quadrado pelo outro lado dele mesmo. Então, A vezes B, B vezes B. Lá. Depois o outro. A vezes A e A vezes B. Lá. Aí nós somamos, igual fazemos uma multiplicação. Esta é uma outra maneira de nós aplicarmos a regra. E a terceira maneira é quando nós descrevemos a regra. Então, eu tenho A mais B vezes A mais B, porque é o comprimento vezes a largura. Então, eu vou ter A mais B elevado ao quadrado. Ou seja, A é o primeiro termo, vamos chamar de primeiro termo. B, nós vamos chamar de segundo termo. Então, o que eu vou ter? A
o primeiro termo e B é o segundo termo. Importante você determinar quem é o primeiro termo, quem é o segundo. Aí vem a regra. Quadrado do primeiro termo. Se o primeiro termo é A, então eu vou colocar A ao quadrado. Depois, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, eu vou ter 2 vezes o A vezes o B. Depois, quadrado do segundo termo. O segundo termo é B, então B ao quadrado. Isto resultou em quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, eu multiplico. Esse 2 vezes é sempre 2 vezes, tá? O primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, isso é uma regra. O que me deu aqui? Quadrado do primeiro ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, dá 2AB, mais o quadrado do segundo. Isso é uma regra, tá? Então, vou ter aqui, posso aplicar a propriedade distributiva para resolver isso, posso aplicar o quadrado de 2 termos, posso aplicar a regra, tá? Todos eles vai me dar esse resultado que eu quero. Então, agora, eu quero explicar para vocês aqui na lousa. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, vou pôr com número agora para vocês entenderem. Se eu tenho aqui, por exemplo, 7 mais x elevado ao quadrado. Estão enxergando bem aqui? Ana Laura e Gabriele, estão enxergando bem? O que significa 7 mais x elevado ao quadrado? Porque é assim que vocês vão resolver os exercícios depois. O que significa isso? Significa 7 mais x multiplica 7 mais x. Porque se ele está elevado ao quadrado, é o número vezes ele mesmo. Tá? Aplicando a propriedade distributiva nisso, o que eu tenho que fazer? 7 vezes 7 dá quanto? Quanto que é 7 vezes 7? Ali, Gabriela e Ana Laura. 49? 49. Então, 7 ao quadrado é 49. 7 vezes x vai dar 7x. Agora, o outro x. X vezes 7 também vai dar 7x. E x vezes x vai dar x ao quadrado. Só que 7x com 7x são termos semelhantes. Se eles são semelhantes, o que eu faço? Somo os números e repito a letra. Então, o que eu obtive aqui? Eu obtive um trinômio. Trinômio porque são 3 termos. 1, 2, 3. Quadrado, porque veio a partir do quadrado de 2 termos. Perfeito. Nós chamamos de TQP. Trinômio quadrado perfeito. Aqui, eu usei a propriedade distributiva para determinar a soma desses 2 termos, aonde o 7 é o primeiro termo e o x é o segundo. Agora, eu vou aplicar pela regra. O que diz a regra? Quadrado do primeiro termo mais, porque aqui é mais. Se fosse menos, aqui seria menos. 2 vezes, esse 2 vezes será sempre 2 vezes, não é outro número, 2 vezes. 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui eu fiz pela propriedade distributiva e aqui eu estou fazendo pela regra. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, quanto que é 7 ao quadrado? 49. 2 vezes 7, 14 vezes o x, 14
14x e x ao quadrado. Olha o trinômio quadrado perfeito aqui novamente. Não é o mesmo que esse aqui? Então, seja eu fazendo pela propriedade distributiva, ou seja, aplicando a regra, nós vamos estar trabalhando com o mesmo resultado. Nós vamos estar obtendo um trinômio, porque ele tem 3 termos, ó. 49 é um termo, 14x é outro termo, e x ao quadrado é outro termo, por isso nós chamamos de trinômio quadrado, porque ele partiu do número vezes ele mesmo, portanto, ele foi elevado ao quadrado, e perfeito. Isso aqui, ele forma um quadrado assim, ó. Eu tenho um quadrado, onde eu tenho 7 por 7, e aqui x. E aqui, então, eu vou ter 7 vezes 7, 49. X vezes x, x ao quadrado. 7 vezes x, porque aqui é mais, e aqui é mais o lado. 7 vezes x, 7x e 7x. Então, eu formei um quadrado perfeito com 7 por 7, 7 vezes x, x vezes x e x vezes 7. Por isso que ele se chama TQP. Entendido até aqui? Sim. Ok? Agora eu vou parar esse vídeo, vou sair desse Zoom, vou abrir outro, porque tem mais explicação ainda, e o tempo desse vídeo é curto. 18 minutos? Não, acho que dá para eu continuar. Vou continuar aqui mesmo. Então, esse é o quadrado da soma de 2 termos. Agora eu vou explicar para vocês o quadrado da diferença. E se ao invés de 7 mais x fosse 7 menos x? Então, eu tenho lá, ó. Então, ó, nós vamos estudar esses 3 produtos notáveis. O quadrado da soma de 2 termos, que é quando eu estou somando 2 termos que foram elevados ao quadrado. Quadrado da diferença. Diferença, então, é uma subtração entre 2 números que formam um quadrado. E o produto. Produto é a multiplicação da soma pela diferença. Então, primeiro, a professora explicou o quadrado da soma. Agora, eu vou explicar o quadrado da diferença. O quadrado da diferença. 7 menos x ao quadrado. Vou usar esse como exemplo. Tá? Quadrado da diferença. Então, eu posso resolver ou pela propriedade distributiva. O que diz a propriedade distributiva? Que é o número. Quem é o número? 7 menos x. Se foi elevado ao quadrado, é 7 menos x vezes 7 menos x. Aplicando a propriedade distributiva. 7 vezes 7, 49. 7 vezes menos x, agora eu tenho o sinal de menos. 7 vezes menos x dá menos 7x, menos x vezes 7, ó, cuidado com o sinal de menos. Dá menos 7x também, e menos vezes menos, mais x vezes x, x ao quadrado. Junto 7x com 7x, porque eles são termos semelhantes. Vai dar 49 menos 14x mais 2. A diferença é que, quando eu tenho o quadrado da soma, os valores dão todos positivos. Quando eu tenho o quadrado da diferença, esse segundo termo aqui do trinômio quadrado perfeito, porque ele também é um trinômio quadrado perfeito, o segundo termo é menos. Aplicando a regra. 7 é o primeiro termo. X é o segundo termo. Aplicando a regra, como é que fica, então? Primeiro termo ao quadrado, agora é menos. Menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo. Daí aqui é mais. Por quê? Porque menos vezes menos, que é da distributiva aqui, ó. Menos x vezes menos x vai dar mais x.
Então, eu tenho o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do segundo. 2 vezes 7, 14x, mais x ao quadrado. Ok? Até aqui? Então, o quadrado da soma. O trinômio, todos dão positivo. No quadrado da diferença, o segundo termo é negativo. E agora nós vamos do produto da soma pela diferença. O que seria esse produto da soma pela diferença? Uma vez eu utilizo o número somado, outra vez eu utilizo o número subtraído. Então, eu vou ter 7 mais x, que multiplica 7 menos x. Quando nós fazemos a propriedade distributiva, o que eu vou ter? 7 vezes 7, 49. 7 vezes menos x dá menos 7x. X vezes 7 mais 7x. E x vezes x mais com menos dá menos. Nós usamos a regrinha de sinais do mesmo jeito. X vezes x, x ao quadrado. Quando nós agrupamos os termos semelhantes, que são esses dois aqui, que possuem as mesmas letras, 7 menos 7 vai dar 0. O que vai sobrar? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, quando eu tenho o produto, que é a multiplicação da soma pela diferença dos mesmos termos, eu vou ter em regra o quê? O quadrado do primeiro, que é 7 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que vai dar 49 menos x ao quadrado. Então, são essas três regras. Tá? O quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Vou voltar a falar aqui no PowerPoint para vocês, para fixar melhor isso. Olha lá. Aqui, quadrado da soma. Ou eu posso utilizar a propriedade distributiva, como vocês viram eu fazer ali, fazendo a distributiva. Ou vocês podem usar o quadrado de dois termos fazendo o algoritmo, que é quando a gente multiplica A mais B vezes A mais B na montagem, na armação, ou então pela regra. Quando vocês memorizam essa regra, fica muito mais fácil, tá? Vamos lá. Agora nós vamos falar do quadrado da diferença, que é o segundo item aqui que a professora explicou no exemplo. Quadrado da diferença. Eu tenho um quadrado grande repartido em dois quadrados, um médio e um pequeno, e dois retângulos. O quadrado da diferença, eu quero subtrair, tá? Então, eu tenho aqui, olha, o quadrado inteiro, eu quero tirar os retângulos. Eu quero ficar só com os dois quadrados. Os retângulos não vão fazer parte. Então, eu só quero ficar com os dois quadrados, tá? Olha lá, eu vou ter A ao quadrado, posso calcular cada área separadamente, menos os 2AB, que são os retângulos que eu quero tirar fora, mais o quadrado de segundo. Então, quando eu quero aplicar essa segunda regra aqui, que é o quadrado da diferença de dois termos, na verdade, eu quero somente os dois quadrados. O quadrado amarelo e o quadrado vermelho. Os dois retângulos não me servem. Por isso que eles chamam quadrado da diferença de dois termos. Porque eu quero um quadrado onde os dois retângulos não vão me servir. Eu tiro eles fora. Por isso que é menos 2AB. E aqui eu posso aplicar também. Olha lá. A menos o B vai formar esse lado todo.
A menos o B vai formar esse lado todo. Quando a gente aplica a propriedade distributiva, o que nós vamos ter? Eu tiro os dois AB. Tá? Daí, armando o algoritmo, ou seja, armando para fazer a multiplicação de pezinho. Quem que eu tenho? O quadrado A menos B com o lado A menos B. A vezes B dá AB, B vezes B dá B ao quadrado, A vezes A dá A ao quadrado, A vezes B dá menos AB, e sobra o A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Ou pela regra. Porque lado vezes lado, o lado AB vezes o lado AB é o mesmo que A menos B elevado ao quadrado. Ou seja, quadrado, o A é o primeiro termo e o B é o segundo. Seja lá quem for que esteja aqui no lugar da letra A é primeiro termo. No lugar da letra B é segundo termo. Então, eu vou ter quadrado do primeiro termo, que é A ao quadrado, menos, porque agora é diferença. Este segundo sinal é menos, porque eu quero tirar os dois retângulos. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado pelo segundo. Então, a regra com relação ao quadrado da soma é a mesma do quadrado da diferença. A única diferença é que no quadrado da soma, este segundo sinal aqui é mais. No quadrado da diferença, o segundo sinal é menos. Tá? E aqui eu posso, então, usar pela propriedade distributiva, ou armando o algoritmo, ou indo pela regra. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E, por último, ó, quadrado da soma é com o mais. Quadrado da diferença, o segundo sinal aqui é menos. Vocês viram que eu resolvi do mesmo jeito os dois ali. O produto da soma pela diferença é quando eu tenho o quadrado grande, quero tirar o quadrado menor. Produto é o resultado de uma multiplicação entre a soma de dois termos e a diferença entre os mesmos dois termos. Então, eu tenho área do quadrado maior menos o quadrado menor. A mais B vezes A menos B. Uma vez eu somo, outra vez eu subtraio. Aplicando a distributiva, vai sobrar o A menos B. E é isso que a professora explicou aqui no quadro para vocês agora, usando o 7 e o X. Armando o algoritmo do mesmo jeito, vai sobrar o A ao quadrado menos B. Pela regra, nós temos o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Ok? Então, o que nós temos aqui? Produtos notáveis de hoje. Produto da soma pela diferença é A ao quadrado menos B ao quadrado. Quando nós temos a soma entre dois termos elevado ao quadrado, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E quando é uma subtração, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Até aqui, gente? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer os exercícios que estão na página 108. Só o da 108, mas também não são todos. Deixa eu só ver aqui o qual. Eu vou colocar no grupo para vocês quais são os que vocês vão fazer, porque não são todos. Tá bom? Vamos tentar fazendo, e aí vocês vão perguntando para mim lá no grupo como que vocês, a hora que vocês forem tendo dúvida. Tá bom, Gabriela e Ana Laura? Não é uma matéria fácil, tá? É uma matéria difícil, mas assim que vocês memorizam a regrinha, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e quadrado do segundo, daí vai ficando mais fácil, ok? Então, pessoal, esse exercício da página 108, nós vamos fazer como nós fizemos aqui com o exercício das retas paralelas.
A professora pediu para vocês imprimirem ou copiar no caderno de matemática e afixar junto com a apostilinha, porque essa matéria, ela virá junto com esse bloco 3 de atividades. É na semana que vem que vocês vão entregar. Eu vou pôr o PDF aí no grupo, quem tiver impressora pode imprimir e resolver na própria folha. E depois vai grampear junto com a apostila. Agora, quem não tem impressora, pode copiar na folha do caderno normal, que depois vocês vão arrancar e fixar. Tá? Eu vou colocar o número de cada exercício da página 108 para vocês fazerem. Ok? Vamos lá tentar trabalhar, então, fazer o exercício? E eu estou aqui online. Tendo dúvida, vai perguntando para mim. Tá bom? Até mais, então.